Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus por esse momento abençoado da palavra de Deus. Que o Senhor possa te encontrar em plena paz e santo gozo. Amém, amados? Vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, o verso é o de número 1, que diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, querido, é: o que fazer diante do silêncio de Deus? O que fazer diante do silêncio de Deus? Por mais que nós venhamos a viver em um mundo moderno, tecnológico, onde tudo é muito rápido, em questão de segundos, ao teclar o seu celular ou uma ligação de telefone, você tem tudo à sua mão. Desde um produto até um alimento. Tudo isso gera um certo conforto para nós. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Isso é essencial para as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, essa comodidade, essa facilidade, essa rapidez gera entre nós também um certo desconforto no que diz respeito à arte comportamental de esperar. Nós nos acostumamos com tudo muito rápido e quando precisamos esperar, nós sofremos um pouco. Porque o ser humano não está acostumado a esperar. O ser humano acha sacrificante demais esperar. O ser humano não tem o hábito de esperar. E nós vivemos num país de terceiro mundo, onde se espera muito. Existe fila no ônibus, existe fila para o gás, existe fila no mercado, existe fila para perguntar onde é a fila. Parece cômico, mas é verdade, existe fila até para perguntar onde é a fila. E nessa fila há um exercício de paciência, há o exercício do esperar. E isso tem causado transtornos psíquicos, emocionais na vida de muitas pessoas, porque ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. O profeta Abacuque, ele está diante de um dilema. O capítulo 1, logo no início, traz a narrativa que ele tem que entregar uma palavra de sentença a um povo. Um povo que está prestes a ser destruído pelo juízo de Deus. E Abacuque, ele se levanta a favor daquele povo e ele clama a Deus. Ele clama a Deus, só que ele não obtém resposta. Ele fica esperando uma resposta. Só que desse clamor começa a surgir uma queixa. O capítulo 1, no verso 2, diz que ele se coloca dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou seja, a paciência de Abacuque já estava indo embora. Ele já não estava se habituando ao ato de esperar a resposta da parte de Deus. E a queixa dele em seguida é: gritar-te-ei eu violência e não salvarás?
Ele ainda estava questionando, além de Deus não ouvi-lo, de que Deus também não estava fazendo nada para reverter aquela situação. Então ele está aqui num dilema, entre o momento em que ele clama e Deus não ouve, e ao mesmo tempo Deus também não lhe dá a resposta a qual ele tanto almeja e deseja. E Abacuque se vê diante de uma dificuldade agora. A dificuldade chama-se o silêncio de Deus. Existem momentos que Deus silencia. E Deus silenciou para Abacuque nesse momento, nesse capítulo 1. Nesse capítulo 1, Deus se mostra em silêncio para Abacuque. E a experiência desse homem nos ensina algo tremendo, algo que é fundamental para a nossa vida. A arte de esperar em Deus. Eu quero abrir o primeiro ponto dizendo para você o seguinte: o que fazer diante do silêncio de Deus? Vamos aprender com Abacuque o que fazer diante do silêncio de Deus. Abacuque capítulo 2, verso 1, a parte A, logo no início, ele diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia. Diante do silêncio de Deus, Abacuque se coloca em uma torre de vigia. Abacuque ele abandona os questionamentos, ele abandona a murmuração, ele abandona a sua queixa, já que ele estava dizendo que o Senhor não estava o escutando, já que o Senhor parece que não ia salvar aquele povo. Abacuque tomou uma posição, ele se coloca numa torre, ele se afasta daquele ambiente conturbado, ele toma uma decisão de estar em um lugar mais sossegado, ele procura um lugar de paz a fim de lançar sua alma, que está abatida, que está ansiosa, perante o Senhor. E o momento que nós estamos vivendo, querido, é um momento também de abatimento. O mundo está vivendo um momento de abatimento. E é um momento também que nós temos que nos colocar na nossa torre de vigia. A nossa torre de vigia hoje tem sido o nosso lar, nossa casa. E é um tempo que Deus separou para nós estarmos nessa torre de vigia. Para nós ficarmos quietos, para nós podermos ter o nosso momento de paz, ainda que esteja tudo conturbado. A nossa casa é um lugar de paz, é um lugar onde habita a presença de Deus. E nós estamos nesse momento em um confinamento devido a um vírus que tem matado muitas pessoas ao redor do mundo. E a nossa torre de vigia agora é essa, é o nosso lar, é a nossa casa. É onde nós nos refugiamos. É onde nós estamos enclausurados nessa hora. É o lugar de paz. É o lugar de sossego. É bem certo que quando nós observamos os evangelhos, nós vemos Jesus também, muitas vezes, se refugiando em um lugar afastado, em um lugar tranquilo, em um lugar onde há pouca movimentação. Ele se retira para orar, muitas vezes ele escolheu o jardim para falar com o Pai, para entregar o seu coração ao Pai, para falar com o Senhor Deus. Tudo aquilo que o sufocava, tudo aquilo que o deixava triste. E a posição de Abacuque aqui no texto é essa, de se colocar numa torre, num lugar alto, afastado, se isolar. Se isolar para que cesse as murmurações
E muitas vezes as nossas vidas estão repletas de perguntas, de interrogações. É numa torre de vigia como essa que nós temos que aquietar a nossa alma, cessar a nossa voz, deixar as interrogações de lado, deixar as indagações de lado e esperar no Senhor. Existem pessoas que preferem desabafar com o ímpio, ao invés de ir para uma torre de vigia e ficar ali quieto. Ele tenta desabafar com o ímpio, ele vai até as redes sociais e ali ele abre o seu coração, ele coloca para fora o que está sentindo. Em muitos textos eu vejo ele escrever assim, se sentindo triste, se sentindo abatido, se sentindo confuso. E ali ele espera uma resposta dentro dos comentários, alguma palavra amiga, alguma palavra que vai trazer alegria ao seu coração. Mas ele não consegue se refugiar numa torre. Existem momentos que nós temos que ficar calados. Existem momentos que murmurar não adianta, se queixar não adianta, questionar Deus não adianta. E Abacuque, ele entendeu isso. Ele se coloca numa torre e fica quietinho ali. Ele se coloca numa torre e ele lança sua alma perante o Senhor. É uma lição tremenda para nós. O princípio de Abacuque é se desligar do problema e descansar no Deus que é a solução do problema. E como é difícil isso para nós nos dias de hoje, querido. Em meio ao turbilhão de problemas que vem surgindo devido a esse vírus. Como descansar em meio a um momento de tribulação. Mas Abacuque fez isso. Se desligou do problema. E se lançou ao Deus que é a solução do problema. É interessante nós vermos isso porque o relato de Abacuque traz uma lição importantíssima para nós nos dias de hoje. Que nós venhamos a estar numa torre de vigia. Que nós venhamos a nos refugiar. Que nós não venhamos a murmurar. Ainda que a dificuldade seja grande, nós possamos ficar quietos. A torre de vigia muitas vezes significa o colo do nosso Deus. É onde nós entregamos as nossas vidas, os nossos anseios. E nós só queremos ficar quietos, calados. Nós só queremos estar ao lado do nosso Pai. Nos desligarmos desse momento tão conturbado que estamos vivendo nos dias de hoje. E quando nós olhamos a vida de Abacuque, era um momento parecido pelo qual ele estava vivendo. Quando nós olhamos o livro de Êxodo, capítulo 14, verso número 13, nós vemos Moisés dizendo ao povo o seguinte: não temas, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Porque esses egípcios que hoje vedes, que os atormenta, nunca mais tornareis a ver. Só que para que isso aconteça, Moisés diz o seguinte: aquietai-vos, fique quietos, não temas, não diga nada, não diga nada. A nossa torre de vigia hoje é a nossa casa, querido, diante da circunstância que nós estamos passando.
Nossa família precisa estar agarrada a essa torre de vigia, esse momento. Estarmos ao lado do Senhor, para que Ele possa ser a solução dos nossos problemas. Em nome de Jesus, que nós venhamos a nos colocar nessa torre e ficarmos quietos, aquietarmos. Vamos aguardar o que o Senhor tem para nós. O segundo ponto que eu quero tratar aqui dentro dessa mensagem é o que fazer diante do silêncio de Deus. Abacuque diz no capítulo 2, no verso 1, a parte B, ele diz o seguinte: tomarei posição sobre a fortaleza. Ele toma posição sobre a fortaleza. Quando estamos em um momento de obter resposta da parte de Deus, e o silêncio de Deus ele é eminente nas nossas vidas, nós temos que ter um posicionamento de firmeza. Nós temos que ter um posicionamento daquele que não vai desanimar diante da circunstância. Ainda, querido, que as chances sejam remotas, nós temos que nos posicionar sobre a fortaleza, nos mantermos firmes. Abacuque ele é muito inteligente, ele toma as palavras do salmista no Salmo 46, o verso de número 1. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No momento que nós estamos passando hoje, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro em meio às tribulações. Ele é um Deus presente, com seu socorro, com a sua fortaleza, mas as tribulações também estão presentes. Mas só que quando há um comportamento de nós nos posicionarmos sobre essa fortaleza, não há tribulação que resista. Não há posicionamento contrário que resista. Porque diante dessa fortaleza que é o nosso Deus, o nosso rochedo, socorro bem presente, Ele nos arranca do meio dessa tribulação, Ele nos arranca do meio dessa tempestade e se mostra o porquê Ele é refúgio, porque Ele é socorro bem presente nessas horas. Abacuque se coloca sobre a fortaleza, querido, porque ele sabia que uma hora as forças dele iam minguar. Uma hora as forças dele, humana, iam sucumbir. Ele precisava se agarrar sobre uma fortaleza, sobre o rochedo, que é o nosso Senhor e Salvador. O Salmo 91, verso 7 diz: cairão 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para que isso aconteça é necessário um posicionamento. Você não pode ficar de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Você precisa se posicionar. Você precisa se agarrar a essa fortaleza. E no momento que você se agarra a essa fortaleza, nada cairá sobre você. Porque o Senhor te socorre, o Senhor te livra. E você sai dessa situação. Lucas capítulo 18, verso de número 7. Diz que: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, ainda que tardio para com eles? No momento que Deus parece tardar, no momento em que Deus parece não ouvir as nossas orações, não escuta, Ele está fazendo justiça.
Ele está fazendo justiça. Abacuque estava diante de um dilema. A justiça de Deus viria sobre aquela nação de uma forma destruidora. Mas Deus estava fazendo justiça. Deus não estava respondendo a sua oração naquele momento, mas Deus estava fazendo justiça. Deus está fazendo justiça na sua vida, amado. Porque você se colocou sobre a fortaleza. Ainda que pareça tarde, ainda que você olhe para os lados e diga, meu Deus, mas que demora, esse socorro não vem, mas Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele cuida do seu povo. Ainda que pareça tardar, Ele cuida do seu povo. Ele está movendo situações ao teu favor, nesse momento tão difícil que você está passando. E essa palavra tardio, ela é muito difícil de se ouvir em determinados momentos da nossa vida. Em um momento em que você perde o emprego e você olha os noticiários e parece que vai tardar de você ser recolocado no mercado de trabalho. No momento que você recebe uma notícia de uma cura, que parece que vai tardar essa cura. Em um momento em que há uma dificuldade tremenda em você estar alimentando a sua família. Mas o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Fique tranquilo. Se posicione sobre a fortaleza. Se posicione sobre a fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem cuidado de nós. Assim como Ele cuidou dos teus servos lá no passado. Um escritor norte-americano, ele disse uma frase bastante interessante. Ele disse que para um homem que sabe esperar, Deus não permanece em silêncio. O silêncio de Deus tem muitas interrogações, pela qual nós dificilmente vamos entender o que Ele está fazendo. Mas uma coisa é certa, Ele está trabalhando por aqueles que esperam nele. É necessário ter esse posicionamento nessas horas. É necessário que você se posicione sobre a fortaleza que é o seu Deus. Tomar a posição de Abacuque, seguir o exemplo de Abacuque. Quando ele entende que ele tem que ir para uma torre de vigia, ficar calado, cessar suas queixas, suas murmurações, seus questionamentos. Quando ele entende que ele precisa se posicionar sobre a fortaleza, que é o seu Deus Todo-Poderoso, que é quem vai dar guarita a ele, quem é que vai livrá-lo do mal. Ele também entende esse terceiro passo. O que fazer diante do silêncio de Deus? Capítulo 2, verso 1, a parte C, lá no finalzinho, diz que e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E vigiarei. Abacuque, ele se encontra em espírito de oração nessa hora. Apesar do silêncio de Deus, apesar da iniquidade à sua volta, apesar da inquietação de Abacuque, o próprio profeta Abacuque, ele preservou esse momento, que é muito importante, um momento de oração, um momento de falar com Deus. E há uma lição muito grande nesse texto, querido. Não abra mão da tua vida de oração. Aconteça o que acontecer à sua volta, ao seu redor. Por mais que esteja escasso, esteja deserto,
Não abra mão da tua vida de oração, não abra mão de falar com o teu Deus. Não abra mão de rasgar o seu coração diante do teu Deus. Fale com Ele. Abacuque está dizendo: e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele é bem claro, ele tem uma queixa, mas ele não deixa de orar. Ele tem uma queixa, mas ele não deixa de pedir. Ele tem uma queixa, mas ele não deixa o momento de oração dele por nada. Porque é nesse momento que ele tem um particular com Deus. É nesse momento que ele pode extravasar suas emoções, colocar diante de Deus o que está lhe perturbando. E você pode fazer isso. Você tem essa liberdade de falar com o teu Deus, de esperar a resposta da parte de Deus. É interessante que nesse terceiro e último passo, Abacuque não apenas ora, mas ele espera uma resposta. Ele não apenas fala, mas espera ouvir a voz de Deus. Esperar. Esperar ouvir a voz de Deus, esperar uma resposta da parte de Deus. Esperançar. Esperançar. Ele tem uma esperança. O mundo procura uma esperança. O mundo procura uma resposta para toda essa crise que está acontecendo. O mundo procura uma resposta, o mundo procura uma vacina para esse vírus. O mundo procura uma cura. Mas na verdade o mundo ele tem uma expectativa. Uma expectativa que algo vai acontecer, que uma vacina vai ser feita. Expectativa que algo. O mundo lá fora tem expectativa. Nós cristãos temos esperança. E essa esperança vem do Senhor. Assim como Abacuque, dentro dele havia uma esperança de que Deus iria falar com ele, de que Deus ia responder a sua oração. O silêncio muitas vezes é a parte essencial da oração. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Querido, preste bem atenção, nada revela tanto o caráter da nossa fé quanto o que faremos depois de termos orado. Nada revela tanto o caráter da nossa fé quanto o que faremos depois de termos orado. Depois de termos orado, vamos continuar ansiosos? Vamos continuar murmurando? Vamos continuar inquietos? Ou vamos entregar a nossa alma abatida diante do Senhor? Ou vamos entregar a nossa vida diante do Senhor? Vamos entregar tudo à nossa volta diante do Senhor, a nossa família, os nossos pensamentos, a nossa inquietação diante do Senhor. A nossa fé tem que ser dessa maneira. Uma fé que entrega tudo nas mãos do Senhor e descansa. E descansa. A esperança da resposta é o teste da nossa fé. Precisamos esperar. Precisamos aumentar a nossa fé diante da esperança. A oração de Abacuque, como vemos no início, ela se inicia como um questionamento. Ela se inicia com uma queixa. Ela se inicia com um lamento.
Ele questiona porque ele não consegue conciliar o caráter santo de Deus mediante aquela situação. Como o Senhor usaria sua fúria diante desta nação? Abacuque não estava conseguindo conciliar isso. Conciliar que Deus é justiça. Conciliar que Deus julga os povos e as nações. Ele não estava conseguindo conciliar isso. Abacuque não consegue aliançar a soberania de Deus com o prevalecimento do mal no mundo. Ou seja, os ímpios se saindo muito bem e os justos sofrendo. Ele não estava conseguindo conciliar isso. E por isso a oração dele do início é essa oração de queixa, de lamento, de questionamento. Nós também temos essa liberdade, amado, de às vezes questionar Deus. De falar, Senhor, mas por quê? Por que isso está acontecendo? Nós temos essa liberdade. Agora nós não sabemos se vamos obter resposta imediata. Abacuque não obteve resposta imediata diante do seu lamento por aquele povo. Abacuque percebeu que era necessário se colocar na presença de Deus e ficar quieto, para que a sua voz, para que ele aprenda que há um propósito de Deus para todas as coisas e que ele viveria pela fé. Abacuque viveria pela fé. O crescimento espiritual, às vezes, querido, ele, em alguns casos, ele envolve deixar Deus nos mudar primeiro, para depois mudar a situação à nossa volta. Essa situação de confinamento que nós estamos vivendo, ela tomou algumas proporções que para nós segue de lições. Deus quer mudar a nossa vida. Deus está nos preparando para depois Ele mudar a situação à nossa volta. Esse é o quesito de Deus para as nossas vidas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Deus quer nos mudar para depois mudar o que está acontecendo à nossa volta. E isso aconteceu com Abacuque. Abacuque, ele muda os seus questionamentos, ele sai daquele âmbito de tribulação, daquele lugar onde havia temor. Ele vai a uma torre de vigia, fica calado. Ele se coloca sobre a fortaleza que é o seu Deus e ele passa a buscar o Senhor. Ele passa a vigiar, ele passa a esperar a resposta da parte de Deus sem questionar. E essa experiência o fez amadurecer espiritualmente de uma forma tão tremenda, a ponto dele citar um dos textos mais fantásticos da Bíblia no que diz respeito à confiança. Que está lá em Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não perdurem mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor,
exulto no Deus da minha salvação. Ainda que lhe faltasse tudo, ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Esse confinamento a qual nós estamos passando hoje, querido, é um momento de você se alegrar, de você viver essa experiência à sua volta, de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos no campo, eu me alegrarei no Senhor. É o momento de você se alegrar no Senhor. É o momento em que temos que nos alegrar diante do silêncio de Deus. O que fazer diante do silêncio de Deus? Vamos ficar quietos. Vamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Vamos nos colocar sobre a fortaleza, porque Ele é socorro bem presente, Ele é refúgio, Ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação. E vamos vigiar, vamos orar, para ver o que Ele tem de resposta para as nossas vidas. A oração de Abacuque começa com uma queixa e termina com ele glorificando a Deus por aquele momento. Que nós venhamos nesse momento glorificar a Deus por tudo que nós estamos passando hoje. O que fazer diante do silêncio de Deus? Vamos nos alegrar, queridos. Vamos nos alegrar porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Você não está só. Ainda que as dificuldades venham sobre a sua vida, você não está só. O Senhor te sonda. O Senhor sonda os nossos corações nesse instante, nesse momento de confinamento dentro dos nossos lares. Nós somos igreja do Senhor e Ele cuida de cada um de nós. E eu quero orar por você. Nós vamos orar. Pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pedir a graça de Deus sobre o seu povo. Nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer. Pela tua palavra. O quanto nos ensinou o profeta Abacuque. Com esse comportamento que ele teve, ó Pai. Ainda que no início ele se queixa, ele se lamenta, ele tem alguns momentos ali de invariáveis, mas ele entende que é melhor ficar calado, ele entende que é melhor ficar quieto, ele entende que é melhor se colocar sobre a fortaleza que é o Senhor, ele entende que é bom e continuar orando, até que o Senhor possa lhe responder, que assim seja nas nossas vidas. Que nós nos posicionemos nesse momento desta forma, Pai. Em nome de Jesus, visita esse amado irmão que nesse momento está em total desespero. Diante dessas fatalidades que têm acontecido sobre a nossa nação, eu creio num Deus que cuida do seu povo, assim como cuidou no passado, cuida no presente. Tu és o Deus de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que cura, é o Deus da provisão, é o Deus que restaura, é o Deus que guarda, que liberta, que salva, que protege. Visita o teu povo nessa hora, Deus. Visita os anciões da igreja. Livra-os do mal. Livra aqueles que fazem parte do grupo de risco. Tenha misericórdia. Guarda-os com a tua mão de poder e graça. Que nesse momento nós possamos tomar a posição do teu servo aqui, a qual nós aprendemos hoje. E visita o teu povo, Senhor, com poder e graça. Livra de toda potestade, de toda enfermidade, de toda praga.
Visita cada lar, cada família agora. Protege os teus filhos, ó Pai, os filhos dos teus filhos. É em nome de Jesus aqui nós oramos. E nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai. Visita o teu povo com graça e com misericórdia. É em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Deus te dê graça, Deus te dê força. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre si e te dê a paz. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Deus os abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.